O anime começa nos apresentando a cidade Labirinto, cujo nome já diz muito sobre como ela se parece com um labirinto. Também nos é dito que apesar de oferecer muitas oportunidades, a cidade é muito perigosa e cheia de riscos para seus habitantes. Conhecemos Nick, um espadachim de guerra que faz parte de um grupo de aventureiros. Nick será nosso protagonista e ele nos conta que tem uma namorada e que seu sonho é que todo o seu grupo de aventureiros alcance um alto rank. Mas o que ele não sabia é que logo seria excluído do grupo uma decisão tomada por Argas, o líder do grupo e a quem o protagonista considera como um pai. No entanto, sua namorada decide abandoná-la à própria sorte, pois tudo indica que ela estava com ele apenas por interesse. Tudo isso o abala muito, mas ele decide se tornar fã de um grupo de jovens idols, dedicando toda a sua admiração a uma garota chamada Agathe. Para entender como o protagonista foi parar nesse evento de idols, voltaremos um pouco no tempo. Então vemos o protagonista ainda sentindo um vazio no coração, pois ainda não entende por que Argas decidiu expulsá-lo do grupo de aventureiros. Tudo indica que a decisão foi tomada porque, segundo Argas, o protagonista não tinha espírito de aventureiro. Além disso, Argas achava que o protagonista estava ficando arrogante e começando a dar ordens a todos, o que o incomodou bastante e por isso ele tomou aquela decisão. Mas enquanto o protagonista continua desolado, pensando nesse evento do passado, uma garota se aproxima do lugar onde ele estava e tenta animá-lo. Contudo, o protagonista faz um gesto com a mão para que ela se afaste. A garota, insistente em ficar para conversar com ele e chamar sua atenção, entrega-lhe um ingresso que parece ser para um evento de idols, garantindo que ela é uma idol novata, mas que se dedica muito ao seu trabalho. Embora o protagonista esteja muito confuso com isso, ele pergunta à garota por que ela decidiu falar com ele. E ela explica que faz parte de seu trabalho como idol animar as outras pessoas. Assim, sem mais delongas, ela entrega o ingresso e sua sombrinha e se retira satisfeita do local. Mas o protagonista garante que não irá a evento nenhum. No entanto, a garota age como se não tivesse ouvido nada e diz ao protagonista que o espera sem falta. Então o protagonista dá uma olhada no ingresso e por fim decide ir, e é assim que ele termina naquele show onde está Agathe. E no final ele não se arrependeu de ter ido. Além disso, ele comprou várias bugigangas que estavam vendendo no local, mas ficou sem dinheiro para comprar comida, e justo quando chega em casa lembra que precisava comer e não tinha mais dinheiro. No dia seguinte, ele decide ir a um lugar onde novatos se reúnem em busca de grupos de aventureiros, pois o protagonista planeja ganhar algum dinheiro honestamente para suprir suas necessidades e continuar sendo fã de Agathe. Ao entrar no local, ele encontra um garoto e tenta chamar sua atenção. Mas um idoso se aproxima para falar com esse garoto, o que faz com que ele perca completamente o interesse no protagonista, deixando-o em uma situação ridícula e fazendo-o passar o dia inteiro naquele lugar sem ter conseguido sucesso algum. Então o protagonista vai a um pequeno bar e enquanto come uma comida que ele considera nojenta, observa os outros celebrando por terem um grupo de aventureiros. Mas logo outro grupo de 3 pessoas chega e se senta na mesma mesa do protagonista, o que ele acha estranho, já que nenhum deles se fala, como se fossem todos estranhos. Além disso, o protagonista nota que uma das integrantes do trio é uma garota que tem um cajado com uma gema bastante peculiar e antiga. Assim, ele tira suas próprias conclusões e chega ao ponto de que talvez se trate de uma maga. Por outro lado, o outro integrante do grupo é um clérigo que está bastante bêbado e, segundo o protagonista, tudo indica que ele estava no local das meninas travessas devido ao cheiro de perfume feminino. E o terceiro membro seria outra garota que é da raça draconiana. Nisso, a garçonete traz mais cerveja para a mesa e o protagonista decide fazer um brinde sozinho aos velhos tempos de aventureiro e aos velhos tempos com sua namorada interesseira. Além disso, ele garante que jamais fará amigos, pois não poderá mais confiar em ninguém. E inclusive pensa que Argas tinha razão em dizer que ele não tem espírito de aventureiro. Assim, o protagonista decide beber uma cerveja de uma só vez, e ao mesmo tempo que ele faz isso, todos os outros membros da mesa fazem o mesmo, e quando terminam sua cerveja, todos bastante decepcionados dizem ao mesmo tempo que não voltarão a confiar em ninguém. Assim termina essa cena e então o anime nos conta um pouco sobre a história de cada um, começando com a feiticeira, que se chama Tiana. Um dia normal, ela estava treinando seus poderes enquanto era observada por outros sujeitos. Nisso, um deles diz sentir-se orgulhoso dela porque Tiana se tornou a feiticeira mais poderosa da escola. Então, Tiana se retira do lugar, muito feliz e satisfeita por tudo que conseguiu com sua feitiçaria, chegando a um restaurante perguntando à recepcionista se o sujeito chamado Alex estava lá, mas a recepcionista não responde nada, então Tiana decide não dar importância e de qualquer forma entra no lugar. E lá encontra Alex, que está com a garota chamada Link. No entanto, Tiana senta-se na mesma mesa e, muito feliz, conta sobre como está contente por ter conseguido fazer um feitiço de raio. Mas Alex não dá importância a isso, e pergunta a Tiana por que ela tem sido acusada, pois ouviu rumores. Além disso, Link acrescenta que Tiana seduz os mestres para ganhar sua aprovação,
o que irrita muito Tiana, e ela pede aos dois que a respeitem. Mas Alex, bastante zangado, continua a repreendê-la por todos esses rumores que haviam sido falados sobre Tiana. Ele também decide terminar seu relacionamento amoroso com ela, e de passagem descobrimos que eles estavam comprometidos para se casar por temas familiares. Isso fez com que Tiana fosse rejeitada por seu pai por ter falhado nesse compromisso. Então, por esse ato, ela é excluída de sua família e não tem outra opção a não ser ir embora. E quando chega ao que seria sua nova casa, percebe que está sozinha e que precisa se virar. Então ela começa a procurar outro grupo de aventureiros feiticeiros que a aceitem, mas nenhum a aceita sem antes uma carta de recomendação. Depois ela tenta procurar trabalho como ajudante de um guerreiro, mas também é rejeitada, e o mesmo acontece em outros lugares onde só recebia rejeições. Então, enquanto caminhava de volta para casa, ela encontrou um anúncio de apostas de corridas e, em sua primeira aposta, ela ganhou. Mas depois quis apostar tudo em mais uma corrida, na qual perdeu tudo. Então ela, muito triste e decepcionada, pergunta a si mesma o que acontecerá agora, e depois sai novamente em busca de alguma oportunidade. Mas na rua, encontra um anúncio sobre grupos de aventureiros. Enquanto ela observava esse anúncio, um homem se aproxima para lhe oferecer uma entrada para um grupo, mas quando a garota se vira para olhar, seu olhar assustou tanto o homem que ele saiu correndo. Então ela percebe que é porque sempre estava fazendo cara feia. Assim, decide tentar sorrir um pouco e nesse instante, outro homem se aproxima para falar com ela, mas acontece o mesmo novamente e o homem sai correndo. E foi assim que ela chegou ao bar onde estava o protagonista. Depois, nos conta a história do clérigo, que se chama Zen, e vem de uma cidade famosa por abrigar o templo do deus Medler, lugar onde ele trabalhava e aparentemente era muito querido por seus habitantes devido ao seu grande coração e amabilidade. Além disso, naquele lugar, uma menina chamada Miriel frequentemente levava algumas ervas para ele, e naquele mesmo dia, quando a noite chega, ele estava trabalhando com essas ervas quando Miriel chega novamente e junto com ela trazia mais ervas para ele. Justo quando ele ia pagá-la pelas ervas que ela havia trazido, Miriel pega pela mão e pergunta se ela gosta dele, mas ele responde que ela ainda é muito criança para se preocupar com essas coisas. Além disso, ele é um homem que fez seu voto para ser um sacerdote e, portanto, não pode sair com ninguém, o que irrita um pouco a menina e, depois de algumas palavras duras, ela se retira correndo enquanto ele diz que o odeia muito. No entanto, Miriel teria um plano para se vingar de Zen por ter rejeitado seu amor, e assim, um dia normal, Zen estava conversando com um dos habitantes da cidade sobre sua ascensão a alto clérigo, e tudo ia bem até que as autoridades chegam para prendê-lo. O plano de Miriel havia dado certo, pois ela havia inventado que Zen a havia usado para satisfazer seus desejos, e para piorar, ele a pagava com uma mísera moeda. Isso deixou muito triste e decepcionado Zen, já que, evidentemente, ele era inocente. Ainda assim, o levaram para a prisão e o mantiveram por 3 meses para depois ser exilado de sua cidade, e então ele se dirige para a casa de uma velha amiga, que não sabia o que havia acontecido para que ela o deixe passar a noite em sua casa. E na mesma noite tiveram um encontro muito amoroso. No dia seguinte, essa mulher lhe oferece algo para comer, enquanto recomenda que vá para a cidade Labirinto e se torne um aventureiro, pois parece que Zen havia contado a ela tudo o que aconteceu. No entanto, ela continua insistindo que ele vá para lá e comece sua nova vida, já que é um jovem. Além disso, essa mulher lhe entrega algo que, segundo ela, o inquilino havia deixado uma noite qualquer, pois o que ela lhe entregou foram alguns objetos de bom valor para que Zen desenvolvesse suas habilidades como clérigo. Depois disso, Zen começou a buscar sua nova vida e se esqueceu de seu mérito como sacerdote. É por isso que agora ele gosta de beber e de estar com mulheres. E foi assim que ele terminou naquele bar com o protagonista e os outros. No entanto, o protagonista diz que essa história é muito difícil de acreditar e que talvez seja apenas uma história de bêbado. Mas Zen diz que depois de sair do bar, irá caçar o rei demônio. O protagonista não dá muita importância ao que ele disse e pede à garota dragão que agora é a vez dela. Então ela conta que algo muito importante lhe foi roubado, e que quem roubou também era uma pessoa muito importante para ela. Mas, por estar bêbada, a garota esquece do que estava falando, então todos continuam bebendo, mas no dia seguinte, todos terminam dormindo na casa de Tiana, e ninguém tem ideia de como chegaram lá. Mas, por serem desconhecidos, Tiana pede que se vão. Então os outros, sem nenhuma outra alternativa, se retiram de sua casa enquanto pedem desculpas. Mas quando se retiram, o protagonista lhes diz que parem e começa a dar um pouco de apoio moral, tal como aquela idol havia feito quando ele estava deprimido. E depois que ele termina de dizer algumas coisas para dar-lhes apoio, ele tem a ideia de que os 4 formem um grupo. Em uma mudança de cena, todos se reúnem para oficializar seu grupo.
Assim, chegam a um lugar onde são recebidos por uma senhora, e ela reconhece o protagonista, pelo fato de ele pertencer ao outro grupo em que estava antes. Além disso, essa senhora afirma que entre eles há uma sobrevivente que teria sobrevivido milagrosamente ao sair de um labirinto de classe C, pois na verdade estava falando de Kuhan, a garota dragão. Então, a mulher pergunta qual nome eles querem dar ao grupo. Então, o protagonista, depois de ter ouvido o que ela disse sobre Kuhan, decide que seu grupo se chamará Survivors, em homenagem a Kuhan. Dito isso, o protagonista, Kuhan, Tiana e Zen fundam oficialmente seu grupo, e depois disso tem sua primeira reunião oficial como grupo de aventureiros, na qual o protagonista propõe que se estabeleçam 3 leis para que tudo corra bem. A primeira lei seria que ninguém deve se meter nas aflições dos outros. A segunda lei é administrar bem o dinheiro do grupo. E a terceira é sempre voltar vivo de suas aventuras. Depois que as 3 leis são ditas, o protagonista lhes diz que ele administrará o dinheiro do grupo sob a supervisão de Tiana, e Kuhan será a tesomeira do grupo. Assim, o protagonista se compromete a procurar uma caixa forte para que ela guarde esse dinheiro. No entanto, Kuhan protesta um pouco porque o protagonista seria o mais beneficiado de todos ao administrar o dinheiro. Então, eles começam a debater sobre um tema muito importante, que é a confiança entre eles, e é que de fato todos são desconhecidos e, portanto, desconfiados. Mas de certa forma, todos concordam em deixar o passado para trás e começar a confiar mais uma vez, e assim terminam a conversa. Em uma mudança de cena, o grupo de aventureiros se dirige a um labirinto de classe G, chamado Aqueduto Viscoso. Além disso, por serem um grupo novato, só poderão ir a mais 2 labirintos e derrotar seus chefes para poder subir de rank para a classe F. Então, o protagonista explica aos outros que não será muito difícil fugir, já que esses labirintos de classe G são algo como campos de treinamento para que os aventureiros entendam como funciona essa questão dos labirintos. E enquanto caminham, conversam um pouco e encontram um slime, que será a sua primeira presa oficial. Assim, quando param para observar, o protagonista explica que, embora pareçam inofensivos, podem comer qualquer coisa que eles atravesse, e que, à medida que comem, vão ganhando tamanho, e que chegaram a crescer tanto que podem atacar fazendas para comer as vacas. No entanto, o protagonista explica como é fácil controlá-los, pois basta extrair a gema que eles têm dentro do corpo. Depois disso, o grupo do protagonista continua se aventurando pelo labirinto, e enquanto isso, pensa no quanto a ideia de tê-los criado deu certo, e enquanto continua caçando slimes, pergunta aos outros por que os monstros atacam os humanos. Ao que Tiana responde que eles se tornaram alimentos para que os humanos pudessem se comunicar com os monstros, mas tudo foi muito inútil. Então, Zen se sente um pouco insatisfeito com o fato de ter que matar os monstros. Então, o protagonista diz a ele para não baixarem a guarda, mas, enquanto Tiana continua falando, um slime ataca por trás. Assim, Tiana fica um pouco furiosa com isso e tenta atacá-los, mas, por não ter tido cuidado ao mirar seus poderes, ela os direcionou para Kuhan. Então, as 2 garotas começaram a discutir, porque, segundo Kuhan, ela confiava em Tiana. Assim, ela a adverte para não tentar atacar novamente, porque caso contrário, ela não se responsabilizará. Assim, o grupo continua caçando slimes, mas as garotas estavam bastante irritadas entre si. No entanto, eles chegam ao topo do labirinto e o protagonista, mais uma vez, os lembra de não baixarem a guarda. E enquanto isso, Zen observa algo estranho, e mais adiante vê um slime gigante. Assim, ele adverte o protagonista, e este diz que se trata do chefe dos aquedutos viscosos e que devem agir com cautela. Mas Tiana se lança impulsivamente contra o slime gigante, o que já não parece a novidade para o protagonista. Então, Tiana lança um feitiço muito poderoso contra o slime, que faz com que ele exploda. Mas, felizmente, ninguém sai ferido, e eles conseguem obter a gema do monstro. E depois, quando saem do lugar, aproveitam para limpar um pouco suas roupas. E enquanto isso, o protagonista aproveita a situação para organizar o grupo e atribuir posições a cada um. Então, ele começa mostrando todos os seus componentes, explicando que é muito bom em combate e em exploração. No entanto, não tem ideia sobre feitiços nem cura, e muito menos pode usar armas pesadas. Também sugere aos outros que façam o mesmo, como um gesto de confiança, para assim conhecer os limites de cada um, já que todos têm algo em comum, que é o fato de terem sido usados para se aproveitar de suas virtudes, e é por isso que é tão difícil para todos confiarem uns nos outros. Então, Zen aproveita para falar sobre suas habilidades como curandeiro, e Tiana se levanta e fica de frente para Kuhan, e aproveita para pedir desculpas pelo que havia acontecido. E depois, explica todas suas habilidades, além de ressaltar que é completamente vulnerável a ataques corpo a corpo e não sabe usar armas. Da mesma forma, Kuhan fala sobre suas habilidades e limites, e assim termina a cena. Depois, eles vão para a Floresta dos Goblins, e o protagonista explica que eles são fracos quando sozinhos, mas em grupo podem ser muito complicados. Então, eles conseguem derrotar alguns Goblins para assim roubar suas gemas.
Nisso, Tiana informa aos outros que pode detectar rastros de magia. Então, ela revisa a área para localizar mais goblins. Então, Zen diz que não é muito comum poder usar esse tipo de magia de tão alto rank. Mas Tiana lhes diz que também detectou um indivíduo muito poderoso entre os goblins. Então, o protagonista diz que pode se tratar de um ogro ou de um goblin evoluído. Assim, Zen pergunta sobre as chances que eles têm de vencê-lo. E o protagonista explica que podem vencer, mas devem se coordenar muito bem como equipe para conseguir. Ou, caso contrário, morrerão todos. Assim, não há outra opção a não ser lutar. Além disso, o protagonista acrescenta que tudo dependerá dele e de Kurhan, já que todos os goblins são muito resistentes à magia. Assim, Tiana e Zen só poderiam servir como distração. E como a pele desses monstros é muito dura, ele atribui a tarefa a Kurhan, já que ela tem mais força. Dito isso, então o grupo de aventureiros segue seu caminho em direção ao monstro, e quando chegam onde o ogro se encontra, Kurhan faz o que o protagonista havia dito e toma a dianteira, enquanto o protagonista segue, e Zen junto com Tiana se encarregam de dar algum apoio, mantendo distância. Enquanto isso, o protagonista cuida dos goblins pequenos e Kurhan carrega um poderoso feitiço de fogo em sua espada e se eleva pelos ares, mas depois desce para dar um golpe definitivo contra o monstro, conseguindo derrotá-lo, para depois começar a extrair todos os chifres dos goblins. Nisso, Kurhan se agacha para dar uma olhada em uma medalha que tinha no bolso, mas o protagonista a atinge sem querer e faz com que ela derrube a medalha e a quebre. Em uma mudança de cena, o anime nos conta a história sobre Kurhan, que parece estar caída em uma caverna onde aparentemente esteve inconsciente. Mas antes que isso acontecesse, vemos Kurhan caminhando por um mercado enquanto nos explica o propósito dos draconianos, que é proteger os seres humanos e lutar ao lado deles. Enquanto isso, Kurhan se detém em uma barraca onde vendem colares e algumas joias em geral, e encontra um colar que chama sua atenção, mas decide não comprá-lo porque não tem dinheiro suficiente. Então ela o deixa na barraca e se retira. Mas o vendedor teria um plano para obrigar Kurhan a comprar o colar. Assim, ele a chama novamente e a culpa porque, segundo ele, ela estragou o colar e agora não poderá vendê-lo a mais ninguém. Obviamente, Kurhan não havia danificado nada. No entanto, o vendedor, muito desgostoso, continuou dizendo que foi ela e que parasse de mentir. No entanto, o vendedor, muito astuto, diz a ela que para evitar o problema, ele o venderá pela metade do preço. Ou, se ela quiser, pode chamar os guardas da cidade. Nesse momento, chega um cavaleiro chamado Kalius, que aparentemente está com Kurhan. Então, Kalius pede para ver o colar. E o vendedor, muito desgostoso, conta sua versão do ocorrido. No entanto, Kalius, sem nenhum problema, paga o colar ao vendedor e diz a Kurhan para tentar arranhá-lo novamente. Nisso, Kurhan o estraga, mas Kalius percebe que o colar é falso. Assim, ele pega o colar novo do vendedor e então explica a Kurhan que tudo se tratava de um golpe muito comum em que ela caiu. Então, Kalius diz ao vendedor que para evitar um processo, ele deve entregar o colar e a moeda que ele havia lhe dado por ele, e o vendedor não tem outra opção a não ser ceder. Depois disso, eles se retiram da cidade, e Kurhan, mais uma vez, nos conta sobre Kalius, a quem ela adorava e dedicava toda a sua força. Além disso, Kurhan arrumava todas as suas coisas, pois estavam novamente em uma aventura. Mas Kalius diz que não é necessário, pois de qualquer forma voltarão vivos, então ela só deve levar seu equipamento básico. E quando estão no labirinto, Kurhan nos mostra mais uma vez o quão incrível e poderosa ela é, fazendo com que todos os seus companheiros a admirem e a parabenizem por fazer o trabalho pesado. Além disso, Kalius também afirma estar muito orgulhoso dela, o que faz com que Kurhan se sinta muito feliz. Assim, eles continuam caminhando pelo labirinto até chegarem onde se encontra seu chefe, que é uma serpente gigante que se esconde dentro de um vaso de cerâmica que é imune à magia. Assim, todos devem ser precavidos e estar muito atentos, sem baixar a guarda. Então, Kalius diz a ela para atacar primeiro, já que é corpo a corpo, e enquanto isso, eles a protegerão caso algo dê errado. Então, Kurhan, muito decidida, se lança para golpear o vaso para que a serpente saia muito furiosa para se defender. Assim, os outros integrantes se aproximam para dar algum apoio a Kurhan. Mas a serpente fica frenética e começa a enrolar Kurhan enquanto esta pede socorro a Kalius. Depois de enrolar Kurhan, a serpente lança um gás tóxico que a faz perder suas forças e cair muito debilitada. Então, Kalius e seus capangas se encarregam de retirar todos os tesouros do corpo da serpente e se retiram, deixando Kurhan à própria sorte, sem se importar que estivesse à beira da morte. No entanto, ela consegue se levantar como pode, e percebe que Kalius havia roubado sua joia mais importante, que era a Joia do Dragão, uma relíquia que havia sido forjada e potencializada por um velho draconiano, que, depois de ter trabalhado por um ano nessa joia, decidiu presenteá-la a Kurhan para que ela a protegesse a todo custo. E quando Kurhan chega à sua pousada, descobre que Kalius havia inventado que ela estava morta. Assim, ele roubou todas as suas coisas de valor e as levou, desaparecendo completamente do mapa, destruindo completamente o coração de Kurhan, já que ela confiava nele. Sim, ela continuou caminhando pelas ruas da cidade até chegar a um restaurante onde planejava comer algo.
e lá conhece um cavaleiro solitário chamado Fit, que parecia tão incrível que ela sentiu muita admiração ao vê-lo. Além disso, havia ouvido comentários das pessoas de que ele era muito forte, e graças a isso, em seu grupo de aventureiros, o deixavam ir sozinho aos labirintos. Mas Fit logo percebe que sua admiradora o perseguia, no entanto agia como se nada estivesse acontecendo, e assim as coisas continuaram durante grande parte do dia. Curran continuava seguindo Fit e fazendo as mesmas coisas que ele fazia até que terminam em um restaurante. E graças à desatenção de um homem bêbado, Curran e Fit conseguem ter um pequeno diálogo, mas a conversa não dura muito e ele se retira do lugar, agradecendo a Curran por tudo. E quando Curran não viu mais Fit, além de não ter mais dinheiro, ela se preocupou em fazer algo para poder ganhar mais. E foi assim que Curran terminou naquele bar, junto com os outros. Já terminando a história de Curran, voltamos ao protagonista, que se encontra em uma loja de colares procurando um parecido para poder entregá-lo a Curran em troca do que ele havia danificado sem querer. No entanto, o protagonista se pergunta por que ela não se incomodou quando o colar se quebrou. Mas Agathe chega à cena e cumprimenta o protagonista, e depois saem para conversar um pouco em um parque. Lá, o protagonista comenta com a garota sobre o que havia acontecido com o colar de sua amiga Curran, e que por mais que procure, não consegue encontrar um colar parecido. Mas Agathe diz que ele deveria perguntar a Curran onde ela o comprou, já que talvez vendam outro parecido, e também lhe dá outra opção, que ele dê algo bonito a Curran para compensar os danos causados ao seu colar. Assim, o protagonista, muito interessado, sai para ver o mercado para ver o que consegue para dar de presente a Curran. Mas no caminho, a encontra em uma barraca de comida e lhe oferece um pouco de comida para que ela experimente. No entanto, o protagonista não sabia que aquela comida estava muito quente e acabou queimando a boca, o que causou muita graça a Curran, e graças a isso, eles passaram um momento agradável os dois, e acabam tendo uma conversa muito amigável, desfrutando da vista do dia. Ali, Curran diz ao protagonista para não se preocupar com o colar, já que, de certa forma, ela se sente melhor sem ele. Assim, eles continuam comendo e passando o tempo juntos. Depois disso, chegam novamente ao bar onde tudo havia começado. E então, notam que agora todas as pessoas do lugar os cumprimentam de maneira muito amigável. E, depois que se sentam à mesa, o grupo de aventureiros e o protagonista relaxam e desfrutam do momento. E, inclusive, Curran lhes mostra alguns truques de magia. Mas nesse momento, aquela garota que trabalhava no lugar onde formalizaram seu grupo chega e lhes diz que precisa falar com eles em particular, e o motivo seria para lhes oferecer que fossem explorar o Labirinto dos Vínculos, e o motivo é para que consigam uma espada chamada a Espada dos Vínculos, pois é um objeto no qual a senhora desse lugar tem bastante interesse. Assim, o grupo do protagonista aceita a oferta, e vão para o labirinto, pois aquela senhora havia lhes oferecido uma recompensa muito difícil de recusar. Então o protagonista pergunta à senhora como é a espada para ter mais certeza e não trazer outra que não seja a que ela procura. Além disso, o protagonista pede um mapa do labirinto no qual estão marcadas as zonas que já foram exploradas. No entanto, o protagonista também exige da senhora que ela garanta um preço mínimo pela missão e que entregue tudo por escrito. E assim as coisas aconteceram e o protagonista e sua equipe terminaram naquele labirinto. Mas enquanto caminhavam, notam que o labirinto é muito estranho, pois parece ter sido construído por alguém muito apaixonado por arquitetura, pois suas paredes são muito modernas e sem falar nas luzes automáticas. E, para completar, o labirinto conta com câmeras de vigilância, as quais são controladas por alguém que já percebeu que o grupo do protagonista está lá dentro. No entanto, o grupo não percebeu e continua caminhando, até que chegam a um corredor sem saída. Nisso, o protagonista decide se aproximar um pouco e encontra uma porta secreta, enquanto estão sendo monitorados por aquelas pessoas por trás da câmera. E quando entram pela porta, chegam a um quarto muito estranho. No entanto, o protagonista decide avançar, mas Tiana utiliza sua detecção mágica para ter mais certeza de que não se trata de uma armadilha. No entanto, ela suspeita que há alguém ocultando magia para não ser descoberto. Assim, o protagonista e os outros continuam avançando de maneira precavida, e quando chegam ao lugar onde parece estar a espada, todas as luzes do lugar se acendem, e então um sujeito muito estranho começa a falar, mas nenhum deles presta atenção. E em vez disso, começam a olhar para a espada, mas percebem que não está completa, pois falta a lâmina. E então Zen diz que pode se tratar de uma espada mágica, para criar a lâmina com a magia do seu portador. Mas aquela voz continua falando, e o protagonista diz para ela calar a boca, pois seu interesse é procurar a espada.
Então, a espada diz que ela é a espada que eles estavam procurando, mas ninguém presta atenção. Então a espada explica que ela é a espada sagrada que estão procurando, e que seu poder ajuda apenas aqueles que valorizam a justiça e a amizade. Além disso, afirma ter sido forjada pela armaria mágica de Tenari. Então o protagonista decide parar de rodeios e pegá-la para levar a senhora e assim reivindicar sua recompensa. Mas a espada se recusa a ser usada como objeto de venda, então ela oferece ao grupo do protagonista que a utilizem. Em troca, ela lhes entregará todo o seu poder, e para a espada isso é preferível a acabar como um objeto de armazém. Mas quando o protagonista pega a espada, um sistema de segurança muito rigoroso é ativado, o que faz com que um gigantesco golem apareça no local, disposto a exterminar o protagonista e seu grupo. Então, Tiana lança um feitiço de cristais contra o golem, e ao mesmo tempo Kuhan se lança para atacar, mas o que nenhum deles esperava era que o golem atiraria esses cristais contra Kuhan, conseguindo atingi-la e derrubá-la. Então Zein se prepara para usar sua magia para curar Kuhan, enquanto o protagonista se lança para enfrentar o golem. Mas ao ver que este golem era muito poderoso, ele diz aos outros para saírem do local depressa. O protagonista continua atacando o golem, mas seus ataques são inúteis contra ele. Assim, o protagonista pergunta à espada se ela sabe como derrotá-lo, e ela responde que ele deve usá-la como arma para enfrentar o monstro. Assim, o protagonista, sem pensar duas vezes, saca a espada e balança sua lâmina, e consegue cortar uma de suas mãos. Mas derrotar o golem não seria tão fácil. Então ele atinge o protagonista e o joga no buraco por onde o golem saiu, deixando apenas os outros do grupo. Assim, Tiana congela o golem e dá algum tempo a Kuhan para que vá procurar o protagonista. Mas de repente o golem descongela, o que representa um sério problema para Tiana e Zen, já que este golem é imune à magia. No entanto, a única opção que eles veem é a de ganhar tempo congelando o golem a todo momento. E enquanto isso, nos dirigimos ao lugar onde o protagonista caiu, que se encontra um pouco ferido, mas Kuhan consegue encontrá-lo. No entanto, o protagonista ainda está enterrado sobre uma grande quantidade de escombros. Assim, os dois começam a remover as pedras para poder encontrar a saída. Nisso, o protagonista novamente pede desculpas pelo colar, mas ela explica que ele lhe fez um favor ao danificá-lo, já que aquele colar fazia parte de um passado que ela queria deixar para trás, mas por alguma razão não tinha coragem para isso. Assim, eles se encontram facilmente e o protagonista volta a falar da espada. Por outro lado, Tiana e Zen estão passando bastante mal. Assim, Tiana diz a Zen que já foi o suficiente, e que ela não é mais capaz de continuar. Então ela diz para ele se esconder enquanto ela ganha algum tempo. E justo nesse instante, quando Tiana estava resignada a morrer naquele lugar, o protagonista e Kuhan aparecem em um só corpo, pois já haviam se fundido graças ao poder da espada. E foi então assim que puderam derrotar o golem. Depois, quando se dirigiram para entregar a espada à senhora, eles entregam a espada e essa senhora lhes paga o combinado. Mas a ajudante da senhora notou que havia alguém mais no local, e era um garoto chamado Kizuna, o que significa um vínculo, e que agora seria um novo membro dos Survivors. Depois, quando se retiram do local, todos vão caminhando e conversando sobre o que havia acontecido no labirinto. E é aí que percebemos que o que eles entregaram à senhora foi uma espada falsa, já que, por sorte, havia muitas cópias naquele salão onde estavam enfrentando o golem. Também descobrimos que a espada tem o poder de se transformar em um ser humano e que é o próprio Kizuna. E depois, quando chegam à casa do grupo, repartem o dinheiro que ganharam para que cada um o gaste como quiser. Além disso, o protagonista dá algum dinheiro a Kizuna também para que ele faça o que lhe apraz. E por ser novo membro dos Survivors, explica as regras e depois diz a todos para irem descansar. E que por sua parte ele iria a um show de sua querida Agaty. Assim, ele convida Kizuna. Mas para este a ideia parece muito chata, então ele só ficará lendo um livro. No entanto, Kizuna pergunta a Tiana o que ela fará, e ela responde que irá ver as corridas e apostar algum dinheiro, e lhe oferece ir com ela. Assim, Kizuna aceita e partem para o local onde será a corrida. E enquanto caminham, ele pergunta como é que ele esteve esperando por milhares de anos lá naquele labirinto, sem que ninguém o encontrasse. Nisso, Tiana menciona seu novo nome como membro dos Survivors, que seria Moppa, já que Kizuna soa muito suspeito, e poderiam descobrir que ele é a espada dos vínculos. E foi assim que foram desfrutar das corridas e das apostas. No dia seguinte, todos os aventureiros do grupo do protagonista se reúnem novamente para comer algo juntos. E nisso percebem o quão bem Moppa está se divertindo desde que foi libertado daquele labirinto, e como ele aproveita estar com seus novos amigos. Nisso, o protagonista tira a caixa forte que havia prometido a Kuhan para que ela guardasse o dinheiro das economias do grupo. Por outro lado, Zen entrega a chave dessa caixa, e a Tiana um ábaco para que faça as contas. Então cada um já tem as ferramentas para cumprir seu dever de proteger os fundos econômicos dos membros do grupo. Então eles começam a fazer as contas, e percebem que só lhes restam algumas moedas para economizar, o que preocupa os outros.
mas o protagonista os anima dizendo que devem trabalhar mais para obter mais renda. Em uma mudança de cena, voltamos à história de Tiana, na qual ele estava arrumando algumas coisas para ir embora depois de ter sido excluída da academia, onde estudava. Nisso, que era seu professor lhe entrega como presente de despedida um isqueiro, já que ele também havia sido excluído como professor da academia porque havia se envolvido em um escândalo de Tiana. Assim, os dois deveriam ir embora da academia. No entanto, o professor de Tiana, muito sorridente, diz que agora são livres e que devem viver a vida como tal, mas que nunca esqueça tudo o que ele havia lhe ensinado. Então, Tiana pergunta por que ele parecia estar desfrutando de sua despedida. Então o professor começa a rir muito, e Tiana, bastante estranhada, se retira do lugar enquanto se culpa pelo que aconteceu. Não só com ela, mas com seu professor. Mas o professor para e diz que lhe ensinará uma última coisa: que ela nunca esqueça quem é e de onde veio. E novamente começa a rir bastante descontrolado, o que faz com que Tiana não o leve muito a sério. Assim, Tiana finalmente se retira do lugar e, enquanto caminhava para a saída da academia, ela acorda, pois tudo se tratava de um sonho do que havia acontecido no passado. Embora de qualquer forma ela sentisse falta de seu passado, ela tinha que estar ciente da realidade. Da mesma forma, vemos todos os outros amigos do protagonista acordando de seus sonhos, um pouco desolados por suas vidas do passado, as quais desfrutavam muito. Inclusive, o protagonista sonhava com sua namorada e o quão feliz era com ela. O estranho era porque todos estavam sonhando a mesma coisa sobre seus passados, e tudo era obra de Moppa usando seu feitiço de telepatia para conhecer mais sobre o passado de seus novos amigos. E depois, todos se reúnem no mesmo restaurante, no qual parece que Moppa lhes havia ensinado a se comunicar usando telepatia. E para testar sua nova habilidade, eles vão a um labirinto para derrotar um orc. E lá, Moppa lhes mostra todo o seu incrível poder e habilidade na luta, derrotando com suas próprias mãos o orc utilizando uma técnica de multiplicação, o que é feito consumindo a magia de todos os outros integrantes do grupo. E depois disso, Moppa explica a todos como ele usa suas habilidades e que todas elas ele havia aprendido quando pertencia a um espadachim que o usava no passado. Assim, o protagonista agradece por tudo que ele fez e diz aos outros se querem ir comer algo, mas Tiana recusa o convite porque quer ir fazer suas coisas favoritas. Então os outros se dirigem ao restaurante e chegam justo ao lugar onde o protagonista havia sido dispensado por sua namorada. No entanto, ele pensa em deixar esse passado para trás e entra com os garotos para desfrutar de uma boa refeição. Mas o que o protagonista não esperava é que lá dentro estava Claudine, sua ex, que estava com outro garoto que estava sendo enganado para se aproveitar dele e sugar até a última gota de dinheiro. Então o protagonista se intromete na conversa dela e do garoto para envergonhar Claudine, e quando ela é descoberta fica muito irritada e se retira muito zangada do local. Então o garoto percebe, graças ao protagonista, que estava sendo usado como um caixa eletrônico. No entanto, depois o protagonista e seus amigos continuam com o que estavam fazendo e pedem comida. Depois disso, eles se reúnem novamente com todos para falar sobre uma nova missão na qual coletam algumas ervas muito caras no mercado, e com as quais se podem fazer remédios e veneno. No entanto, Claudine chega à cena com um dos colegas para infernizar a vida do protagonista, mas este mantém a calma e explica ao capanga de Claudine, que se chama Subo, que Claudine estava tentando coletar dinheiro para poder escapar do grupo dos Tigres de Ferro. Assim, o capanga de Claudine se irrita e diz ao protagonista para saírem e resolverem o problema como homens, e o protagonista aceita o duelo que Subo lhe propôs e saem do restaurante. Mas quando o protagonista se prepara para lutar, Subo muda completamente sua personalidade e pede desculpas ao protagonista por ter agido daquela maneira, e além disso, o agradece por ter impedido Claudine de roubar outro garoto, já que esse é um comportamento que ela tem há algum tempo e que já era de conhecimento dos outros membros do grupo. No entanto, Subo tenta justificar esse fato com a desculpa de que o grupo passou por uma situação econômica um pouco complicada, e por isso ela tomou a iniciativa de enganar garotos para que lhe dessem coisas valiosas, para ela poder obter dinheiro. Mas isso lhe custou muitos inimigos. Assim, ele diz ao protagonista que ele pode fazer o que quiser com ela. Além disso, ele oferece um trato tentador ao protagonista, o que implica roubar seus companheiros de seu grupo, mas o protagonista se irrita muito com esse comentário e atinge Subo, enquanto lhe diz que ele nunca trairia seus amigos.
Assim, Subo se prepara para lutar contra o protagonista, mas este o desvia facilmente e o coloca sob seu controle. No entanto, um capanga chega à cena e atinge o protagonista com a espada, e enquanto o protagonista está encurralado, Curran chega ao local e o defende. Além disso, também chega um resto do grupo junto com a anciã e sua ajudante. Então, Subo desafia novamente o protagonista, mas desta vez para um duelo de matemática, deixando todos muito desconcertados com esta proposta tão bizarra que Subo fez ao protagonista. Assim chegou o momento em que o duelo começará, mas antes disso, a anciã e sua ajudante explicam como funcionará. Assim, ela explica que este duelo não será apenas de matemática, mas também será corpo a corpo, o qual terá 10 rodadas no total. E cada rodada terminará quando uma das duas equipes tiver completado o problema matemático. O que significa que quando o duelo começar, uma das duas equipes teria que completar o problema matemático, ou caso contrário, a batalha seria eterna. Além disso, os problemas irão aumentando de dificuldade à medida que as rodadas avançam. Assim, ela terá uma caixa na qual haveria papéis com os nomes das pessoas que serão as encarregadas de solucionar os problemas matemáticos. E para a primeira rodada, quem deve solucionar os problemas da equipe do protagonista é Curran. Mas ela fica muito nervosa porque acredita que não conseguirá lidar com a matemática. Assim, o protagonista a anima um pouco. E quanto à equipe de Subu, quem terá que cuidar da matemática será Claudine. Assim, o grupo do protagonista passa os próximos dias treinando matemática para ajudar Curran nesse assunto. No entanto, Zane está distraído e vai passar o tempo com uma garota no bar. Mas, finalmente, o protagonista se reúne com todos na noite anterior antes que o duelo finalmente comece, afirmando a todos que, muito provavelmente, Subu e sua equipe terão muita experiência nesse duelo, ou que não encontrariam outra razão lógica para que ele desafiasse o protagonista. Além disso, ele menciona que, caso contrário, pode se tratar de que eles têm algo planejado para trapacear. Assim, por isso, eles haviam enviado Zane para coletar informações, e era por isso que ele passava o tempo com as garotas, pois além de beber muito, ele aproveitava para fazer muitas perguntas sobre o grupo de Subu. E foi graças a uma das garotas que ele descobriu que a equipe de Subu tem gemas com as quais podem se comunicar entre si. Mas o grupo do protagonista não se preocupa com isso, já que eles têm um plano para poder agir. Assim, o protagonista diz a Curran para agir como se nada estivesse acontecendo e colocar em prática tudo o que aprendeu enquanto treinavam, e que quando chegasse o momento indicado, eles lhe dariam um sinal. Assim, no dia seguinte, o duelo começa. Então, os problemas matemáticos são entregues a Curran e a Claudine, e assim começa a primeira rodada, na qual Curran se esforça muito para responder corretamente as perguntas, pois se preocupa que o protagonista tenha que pagar a penalidade. Mas, talvez ela se deixou levar muito pela emoção e começou a responder tudo muito rápido, e quando ela deu o sinal de que havia terminado, os juízes procederam a qualificar. Mas, pela pressa de Curran em responder rápido, ela deu muitas respostas que estavam erradas, fazendo com que o protagonista recebesse a penalidade, que consiste em deixar-se atingir por um golpe de seu oponente sem oferecer resistência. Então, começa a segunda rodada, e enquanto o protagonista se vira para desviar dos ataques de Subu, Curran, por sua vez, se concentra ao máximo que pode para tentar não falhar novamente. No entanto, o tempo termina, e eles voltam a qualificar, mas Curran novamente perde para Claudine, o que significa que o protagonista tem que receber outro golpe mais uma vez. Assim, Curran se levanta muito aflita, garantindo que não pode continuar, pois a desespera que o protagonista esteja sendo golpeado por culpa dela por ser boba. Mas o protagonista tenta tranquilizá-la um pouco com algumas palavras e finalmente a anima para que continue. Além disso, o protagonista e os outros companheiros dele estão esperando o momento indicado para poder contra-atacar Subu e sua equipe, que estão trapaceando. Assim, sem mais delongas, começa a terceira rodada. Assim, o protagonista começa a ganhar tempo enquanto Curran se dedica ao seu, e por outro lado, os outros companheiros do protagonista começam a procurar rastros de magia para detectar o sinal das gemas de comunicação que supostamente a equipe de Subu estaria usando para ajudar Claudine com os problemas matemáticos, pois é dessa maneira que ele está trapaceando. Assim, Tiana, depois de reunir as informações que precisava, procede a dar o primeiro passo do plano, com o qual ela para a luta por um momento para dizer aos juízes que a luta é muito chata e que seria melhor que quem estivesse resolvendo os problemas o fizesse com todos os problemas de uma vez, e não por rodadas. E todo o público apoiou essa ideia,
com o que o juiz procede a entregar-lhe todos os exames para que Kurain e Claudine os respondam ao mesmo tempo, e dá o sinal aos concorrentes para que comecem a resolver os problemas. Assim, Kurain se concentra e começa a fazer o seu, enquanto Claudine se preocupa um pouco, então ela começa a se comunicar com quem estaria ajudando a responder as perguntas. Mas sua comunicação com as pedras mágicas são a isca perfeita para que Tiana consiga localizar o sinal de magia com sua habilidade de rastrear magia, conseguindo localizar o homem que está ajudando Claudine. Assim, Tiana começa a segunda parte do plano e sai correndo com os outros companheiros do protagonista para interceptar aquele homem. Assim, o protagonista percebe que seu plano estava dando muito certo e se prepara para ganhar algum tempo contra Subu. Assim, ele pergunta a este onde esteve seu outro companheiro, que é muito estranho que não esteja ali o acompanhando. Mas Subu fica um pouco nervoso e começa a dar desculpas, tentando encobrir seu companheiro. Mas enquanto ele dá explicações ao protagonista, percebe o que está acontecendo na realidade, e é que ele supõe que o protagonista já os descobriu. Assim, ele tenta dizer a Claudine para se apressar porque tem um mau pressentimento, mas a anciã lembra a Subu que ele não pode falar com ela, porque isso se considera trapaça. Assim, as coisas começam a ficar muito tensas para a equipe de Subu, enquanto Claudine começa a se frustrar ainda mais porque seu companheiro não se apressa para lhe dar as respostas. Mas este logo foi descoberto por Tiana e os outros companheiros do protagonista, que o prenderam e o levaram diante da juíza para que ela mesma tomasse suas conclusões. E dessa forma, conseguiram desmantelar o plano da equipe de Subu, que foi imediatamente preso junto com Claudine e seu colega. Mas isso faz com que Claudine se frustre muito mais, então ela finalmente termina chorando completamente destruída. E depois, à noite, o protagonista e seu grupo saem para comer algo enquanto falam do ocorrido, e é que, embora Kuran não soubesse o que estava acontecendo no duelo, sua concentração foi essencial para que os outros pudessem executar o plano sem problema. No entanto, enquanto os garotos jantam e comemoram, algo muito estranho acontece naquele lugar. Por outro lado, vemos Subu, que está prestes a ser interrogado por um dos guardas que o levaram detido, mas Subu invoca uma espada com a qual aparentemente fez um contrato e a qual pretende usar para poder escapar. Em uma mudança de cena, já passaram alguns dias desde que aconteceu o duelo de matemática, e com o grupo do protagonista vencedor, eles tiraram uns dias de descanso, aproveitando que haviam ganhado dinheiro. Assim, cada um foi gastá-lo no que lhe apetecia, mas Tiana, junto com o protagonista e Kizuna, foram a um cassino porque Kizuna queria experimentar um sorvete muito delicioso que supostamente vendiam lá. Mas, lamentavelmente, Kizuna chegou muito tarde e esse sorvete já havia acabado. Assim, não sobrou outra opção a não ser continuar vagando por aí enquanto esperavam que Tiana terminasse seus assuntos. Mas nesse momento, Subu aparece nos arredores do cassino e com muita ansiedade de se vingar do protagonista. No entanto, ele tem um aspecto físico muito diferente do que tinha antes, pois tudo se deve a que Subu fez um vínculo com a espada para poder evoluir e se tornar o monstro que estávamos vendo agora. Depois disso, ele entra no cassino enquanto confia em seu olfato para rastrear o cheiro do protagonista e, embora todos tentem detê-lo, é em vão. Assim, ele continua seu caminho e se encontra com Tiana. Assim, ele a ameaça, dizendo que ela o leve até o protagonista ou, caso contrário, ela morrerá. No entanto, Tiana é muito mais esperta e nesse momento ela aproveita que os gatos costumam trazer qualquer coisa para fazer-lhe um pequeno truque com o qual consegue atacar Subu para poder escapar. Mas, lamentavelmente, isso não foi suficiente, já que Subu, por estar evoluído, consegue curar suas feridas muito rápido. Assim, novamente a situação se mostra muito ruim para Tiana. Então, Subu saca novamente aquela espada e se prepara para acabar com a vida de Tiana, mas justo a tempo, o protagonista chega com a espada dos vínculos e consegue interromper o ataque de Subu. Mas algo que o protagonista não esperava era que sua espada pudesse se comunicar com a espada de Subu, nos dando a conhecer que há muitos séculos estas são duas espadas que mantêm uma rivalidade muito forte. Isso faz com que a espada entregue todo o seu poder a ele, o que o transforma em um monstro muito maior e feroz. Assim, dada a situação, o protagonista teve que fazer um vínculo com Tiana para obter poder suficiente e enfrentar Subu.
No entanto, Subo perdeu o domínio total de seu corpo e começou a destruir tudo, algo que ele não queria fazer, já que, segundo sua consciência, ele só queria incomodar um pouco o protagonista, mas acabou causando muito dano a muitas pessoas inocentes. Mas quando ele tenta controlar as coisas e retomar seu corpo, a espada se interpõe, já que seu problema pessoal contra a espada do protagonista é algo que ela quer terminar justo naquele momento. Mas Subo se nega a continuar causando dano aos outros por uma simples vingança. Assim, ele e sua própria espada começam a ter uma forte discussão, e enquanto isso, o protagonista aproveita para atacá-lo e prendê-lo em uma prisão de gelo para depois lançar-lhe algumas lanças. Mas isso também não basta para detê-lo, já que a espada lhe entregou muito poder com o qual ele destrói a prisão e se liberta. Mas Subo, nesse momento, já não quer continuar causando mais danos, então ele começa a se arrepender de tudo o que tem feito. Assim, o protagonista, para não causar mais feridas a Subo, utiliza um ataque com cartas do cassino, já que elas são feitas com uma pintura especial que é anti-magia. E foi assim que conseguiram suprimir o poder da espada para voltar Subo à normalidade, que finalmente termina caído no chão e cercado de guardas, mas muito grato ao protagonista por tê-lo ajudado a sair dessa evolução. Mas, de qualquer forma, ele termina novamente preso, mas pouco tempo depois, o protagonista chega para visitá-lo, mas apenas para dizer que sua preciosa espada foi selada por Tiana, mas que ele não se sinta mal, já que apesar de todo o desastre que ele causou, nenhum inocente morreu. E depois dessas palavras, o protagonista se despede sem mais. No dia seguinte, vemos o protagonista correndo pela floresta, tentando manter o ritmo, embora inesperadamente ouça a voz de uma garota, mas sem ninguém ao seu redor, ao que ele supõe ser sua imaginação devido ao cansaço, pois parece ter ouvido Agathe o anulando. E novamente ela volta a falar-lhe, ao ponto em que ambos começam a travar uma conversa. Mas realmente, Agathe se encontrava atrás dele, mas o protagonista ainda não havia percebido isso, e é por isso que Agathe o aconselha a parar de correr se não quiser ficar sem fôlego, ao que o protagonista, ao saber que ela tem razão, para assustado ao notá-la ali. É assim que ele se senta para conversar, e Agathe pergunta se ele não tem nada para fazer, por isso corre na floresta. Mas o protagonista, decepcionado, pergunta se é a impressão que ele dá. Embora Agathe suponha que ele deve ter algum objetivo, o protagonista não se sente tão seguro. É por isso que Agathe diz não se sentir tão culpada depois disso. No entanto, o protagonista diz para ela não se preocupar, mas Agathe insiste que se sente como se tivesse matado alguém, e é por isso que o protagonista reage exaltado ao não ser para tanto. Então, Agathe muda o assunto para lhe dizer o quanto a alegra que ele não esteja mais desanimado e pergunta se ele se lembra do dia em que ela lhe deu o ingresso. E aí a garota confessa o que passou por sua mente depois de tê-lo dado, já que, por um lado, se sentia feliz, mas por outro lado, sentiu que não deveria ter feito isso, fato que causou um confronto em suas ideias. Além disso, no dia do show, Agathe, ao vê-lo, não pode evitar pensar nas mesmas ideias. No entanto, ao saber que fez bem ao protagonista, sabe que isso é o mais importante para uma idol. Embora Agathe explique que há alguns que ficam obcecados, ela diz que, por não estar desse lado, se alegra, caso contrário, teria se sentido muito mal. É assim que o protagonista lhe conta que se não fosse por ter se tornado fã de idols, talvez tivesse acabado sendo um criminoso, mas ao conhecê-la, isso o fez retomar um bom caminho, lembrando-lhe essa parte de ser uma idol. Agathe suspira, o que ele não gosta de fazer, reage e reclama porque Agathe, preocupada, explica que faz muito sentido e depois lhe faz saber que conversar com ele a faz se sentir muito bem, contente por sua profissão não ser em vão. É ali quando o protagonista reconhece ter sabido que algo preocupava Agathe devido ao cancelamento de todos os seus shows e aparições em público. Em uma mudança de cena, nos mostra que Agathe, antes de ser uma idol, seu nome real era Belle Haggins e ela se dedicava a cantar em um bar. A história nos conta que ela ajuda seu namorado em seu bar e canta em seus tempos livres. No entanto, canta para si mesma, já que ninguém a escuta. Mas, para sua surpresa, um homem se aproxima dela e a elogia por sua boa voz, embora, entre risos, ele diga que poderia ser melhor se tivesse mais público, ao que a garota, um pouco triste, assente. Nisso, o homem se apresenta como Joseph Coleman, produtor da Yearly Productions, que lhe entrega seu cartão para depois fazer-lhe a pergunta se ela quer ser uma idol. Belle se surpreende com tal proposta, mas antes que possa responder, um garoto que parece ser o dono do bar se intromete na conversa para lembrar a Belle
Belle que deve expulsar clientes estranhos. A garota se desculpa, assim como o Sr. Joseph, que pergunta se ele é o dono do lugar, ao que o garoto responde desconfiadamente que não e que não parece ser um cliente, pelo qual Joseph explica que está ali para recrutar a Belle como idol. Então, o garoto chamado Donnie se interessa em saber por quanto, pelo que ela a vê confusa, mas na realidade, Joseph lhe diz em poucas palavras que elas mesmas realizam seus sonhos. Por isso, Donnie acha interessante que Belle, ainda envergonhada, não tenha dado a resposta. No entanto, Joseph se oferece para ir a um de seus shows e lhe dá o ingresso para que possa observar. Belle aceita e é quando o senhor pergunta se deveria continuar a conversa, ao que Donnie diz que sim, basicamente dizendo que é um gerente. Na noite do show, Belle, ao ver as idols, queria ser como elas, levando em conta o quão ambiciosa ela havia se tornado por querer ser popular e aceita por todos. Ao terminar o show, Belle, junto com as duas garotas que estavam sentadas ao seu lado, decidiram aceitar a proposta de Joseph, pelo que começaram a treinar, como também tiveram mudança de nomes, adotando cada uma o nome de Gemma, Amber e Agathe. Embora seus dias como idol fossem maravilhosos, seu relacionamento com Donnie tomou um rumo inesperado, já que ele lhe pedia dinheiro constantemente para o bar. Por isso, cada vez que Belle continuava crescendo, maior era a escuridão de seu relacionamento com Donnie, ao que ela prometeu devolver-lhe tudo multiplicado ao conseguir um contato que se ofereceu. Sem mais, Belle se encontrava na parte traseira, e nisso apareceu um cachorro chamando sua atenção, mas ao chamá-lo, o cachorro se foi, já que o céu se nublou com intenções de chover. Assim, ela começa a olhar para o céu enquanto pensa que tem muito dinheiro para ajudar Donnie, mas ela sabia que ele o gastava, optando então, decepcionada, por perceber que nada se parecia com o sonho que Donnie havia compartilhado antes, e olha o ingresso em sua mão do evento que Donnie organizou, onde inclui Amber, Topázio e Agathe em um evento com os fãs. Já fora do bar de Donnie, ele faz os preparativos e avisa a Belle que virá todo tipo de pessoas, pelo que precisará de muitas mesas. Embora sem problemas, ele diz a Belle que terá um palco para que cante à vontade, conseguindo cativar as pessoas com suas músicas e ele com sua comida, pelo que ele está animado e Belle entra um pouco desanimada. Ela nos conta que ali foi a primeira vez que o viu, pois ela havia saído para tomar uma bebida, ao que pôde ouvir de uma mesa como a garota chamada Claudine terminava o relacionamento amoroso com um garoto por ser um espadachim qualquer. Ao que ele começou a segui-lo, já que estava começando a chover e não tinha com que se cobrir. Foi então que chegou até ele, e depois Belle conta as palavras de Donnie, que em si estava confiante de que ganharia muito dinheiro para que ela não se preocupasse, ao que ela aceitou vê-lo pessoalmente. Então, no cassino, conheceu uma deusa, embora quando Donnie começou a ganhar, a situação mudou, tornando-se uma desumana nas apostas que os deixou a todos sem nada, quase sem se mover. Mas o que preocupava Belle era que essa mesma garota não tirava os olhos dela, chegando à conclusão de que ela escolheu essa mesa por causa dela, pelo qual não queria derrotar nenhum deles, mas sim ela. E é que, ao conseguir, a garota, entre risos, desapareceu em um V de fumaça, que na verdade a deusa tinha uma espada que controlava o clima, e em segundos ela transformou a sala em uma tundra gelada, um panorama que assombrava e até atemorizava. Ao sentir curiosidade, levantou uma das cartas do chão, sendo a deusa sua paladina. Depois do desastre, o Sr. Joseph se encarregou de Donnie, ao que ele poderia viver tranquilo. No entanto, significava o fim de seu relacionamento com Agatha, advertindo-o a agir como se nunca tivesse conhecido ninguém, ao que, a ponto de terminar de falar com Donnie, ele se desculpa com Belle, mas Joseph lhe lembra que ela é uma desconhecida para ele. No entanto, Belle se interpõe para parar as ameaças, que, embora Donnie tenha assinado, ela não duvida da inocência de seu sonho, pelo qual teria querido ouvi-los eternamente e até mesmo deixar de ser idol, algo que surpreende a ambos, embora ela seja sincera. Embora só visse seu dinheiro, ela sabe que ele não é assim, mas tê-lo por perto naquele momento só a fazia sofrer, quando também estava cansada de apostar e perder. Por isso, Donnie começa a rir e a adverte que o acaso não pode parar, porque se parar, alguém fica com o prêmio. Joseph, ao querer interromper suas palavras, Donnie não o deixa e por isso diz a Belle que ele não vale tanto, embora a oferta seja boa, mas ao apostar obrigatoriamente, ela tem que esperar até o final para ver o resultado, e assim ele se vai.
mas Belle o detém novamente para entregar-lhe a carta que ela pegou no cassino para que assim a deusa possa protegê-lo. Assim, ele a recebe de má vontade, mas apesar de achá-lo ridículo, também lhe causa graça. Ao sair, Joseph se alegra que Donnie esteja ferido por brigar com bêbados, desejando que não volte a acontecer. No entanto, Belle se desculpa e pergunta sobre a carta, ao que Joseph lhe conta que significa aceitar sua morte, fazendo Belle saber que ele não tem nada, mas ela está envergonhada e o repreende. Depois disso, Belle não o viu mais. Finalmente, nos encontramos com o retorno de Agatha em carreira solo, onde o público novamente encontra o protagonista animado. Então, ao começar o show, vemos Agatha cumprimentando a todos, não sem antes pedir desculpas por ter preocupado seus fãs. Assim, ela interage um pouco com eles, perguntando o que eles acham que ela estava fazendo em sua pausa, mas ao receber respostas comuns, Agatha conta que conheceu uma deusa de cabelos brancos naquele incidente do cassino, em que ela apareceu diante do perigo e derrotou o vilão, e assim desapareceu sem lhe dizer seu nome, mas confessa que ela é a lendária Paladina. Todos se espantam, mas o protagonista ainda mais. Mas Agatha, sem parar de falar, diz querer ajudar as pessoas e infundir-lhes a coragem como a deusa fez nela, mas ela compôs uma canção em homenagem à Paladina, pelo que deseja transmitir com sua nova canção chamada A Bela Paladina. Ao começar a cantar, o protagonista não para de olhá-la, e depois as duas companheiras idols de Agatha se unem a ela, criando um grande espetáculo, enquanto Agatha, em sua mente, pensa no que são mais do que apenas cantar, mas que tudo o que lhes acontece e sentem, desde o mais belo ao mais nobre, como também a torpeza do ser humano, ela pôde perceber depois de conhecer a Paladina, que queria ser uma idol de verdade e inspirar a coragem naqueles que lutam. Depois, vemos o protagonista que está na floresta tomando água depois de ter terminado sua rotina de exercícios. E nisso ele se confunde ao ouvir a voz de Agatha, mas tenta não prestar atenção, já que com certeza ela deve estar descansando depois de seu show, e assim o protagonista continua ouvindo as bobagens de sua voz interior. E então ele pergunta se ela já está melhor, já que da última vez parecia preocupada, mas ela nega porque claramente é humana e se preocupa com muitas coisas, pois nesse momento aparece o cachorro que ela viu antes, ao que ela o pega e diz ao protagonista que os animais também são fortes, então ele consegue lidar com isso, ao que o protagonista assente, lembrando-lhe que sempre se dá um passo à frente depois de resolver o problema. Assim, ambos avançam. Em outra cena, podemos observar outro grupo de survivors reunidos. Então, Moppa se anima ao ler o artigo de um fantasma que sequestra crianças à noite, chamado Stefman, o que lhe interessa e ele mostra a Zen, contando também que ele pode pular no ar e na cidade labirinto, pelo que cada um ouve, mas é Kuhan quem dá sua opinião primeiro sobre pegá-lo caso seja alguém mau. Mas, na realidade, o protagonista prefere que ele não pense nisso, já que é apenas uma lenda. E é aí que Moppa reclama se é verdade, além de que existem testemunhas, mas o protagonista o aconselha a não acreditar em tudo o que se lê, embora Moppa não perca a esperança e deseje conhecer Stefman. Justo ao nomear tal fantasma, uma garota para ouvi-lo do lado de fora e se interessa tanto pela conversa que se apresenta como Olivia Taylor, uma aventureira e jornalista da Lemúria Mensal, o que resulta em Moppa amando sua revista, que é o que ele leu antes, e o protagonista a interrompe para corrigir que ele a encontrou há pouco tempo. Embora Moppa faça o mesmo, mas ao mencionar sua situação por amor imediato às idols, ele não diz nada. Pelo contrário, Zen e Moppa se chamam por seus nomes originais na frente de Olivia, pelo que todos, com uma confusão em seus rostos, não evitam ficar nervosos. Mas para sua sorte, Olivia apenas diz ter um nome bonito. Sem mais, ela confirma ser uma jornalista e aventureira, embora não pareça, embora com um comportamento estranho, tropeçando sem querer em Kuhan, que a segurou e esta agradece. E Zen, por último, diz a eles que para qualquer coisa que aconteça na cidade labirinto, ela está ali para investigar. Chega a noite e Zen caminha bêbado pela cidade até ver uma menina sozinha e a segue até um beco escuro, mas para sua surpresa, algo estranho a puxa para dentro de uma casa. Por outro lado, o protagonista e Moppa saem para desfrutar do show de Agatha e Moppa ficou fascinada com ela, embora ao sentir que algo estava errado, soube que era Zen. Assim, os dois vão imediatamente. Ao chegar ao beco, Moppa é a única que consegue ver o reflexo do fantasma, assim começa a atacá-lo. No entanto, o protagonista não faz nada por não conseguir vê-lo, embora já não tenha dúvidas de que Stefman existe.
Então, o fantasma se surpreende que ele possa vê-lo assim e sai correndo, não sem antes atacar Moppa com correntes, mas esta as desvia. Além disso, Zen e a menina estavam bem, já que ele a estava protegendo. Depois, com eles em um lugar seguro conhecido como Red, este começa a fazer perguntas à menina, ao que ela só responde que se trata de Stefman e sua mãe não havia se enganado, contando que sua mãe tentou pegá-lo todas as noites, no entanto, terminou no hospital por culpa desta entidade. Por isso, a conversa se enche de sentimentos, e os Survivors ficam do lado da mãe da menina por terem visto Stefman com seus olhos, ao que, inesperadamente, a menina pede a Zen para ser sua aprendiz. Assim, o protagonista se interpõe a tal coisa. No entanto, Zen diz à menina que ela deve ter 15 anos, e até então vai treinar, e pede para ela não se colocar em perigo. Nisso, Moppa, zangada, exclama querer golpear Stefman, depois de decepcioná-la por ser um sequestrador. Assim, ela mesma o pegará, ao que os outros se juntam por ele ter causado tanto dano a Raina. Então, seu plano começa por ir buscar informações sobre Stefman, além de pedir recompensa por ele. Assim, eles chegam à guilda de caçadores de recompensas. No entanto, não foi fácil, já que a garota confessa não dar missões com recompensa a aventureiros que não têm conquistas e percebeu que não teve cuidado. Assim, no final, ela dá a informação de um homem chamado Hard, ao que sua recompensa é bastante alta, mas a garota, ao chamá-lo pelo nome do grupo, todos os homens presentes ouviram e começaram a reclamar, pelo que Tiana lhes diz que o ciúme não faz parte dos caçadores de recompensas. Mas nisso, um homem ficou muito zangado, assim ele se levanta e diz que novatos como eles devem se contentar com os goblins, ao que seu companheiro tenta detê-lo. Por isso, Tiana lhes diz novamente que eles o trarão, e o homem decide apostar no fracasso. Então, Tiana aposta muito dinheiro em sua vitória, deixando todos os presentes boquiabertos, ao que o homem termina apostando toda a sua fortuna, e sem mais, Tiana os aconselha a ganhar dinheiro enquanto esperam seu retorno. Os Survivors chegam ao bairro mais perigoso da cidade, chamado Coleta de Lixo, onde todo tipo de crime foi cometido, pelo que estavam quase certos de que a guilda não lhes mentiu. Ao chegar à entrada, cumprimentam o porteiro, que lhes diz nunca os ter visto, mas o protagonista lhe diz que não precisa de companhia, embora lhe peça alguma informação sobre o que aconteceu ultimamente. O senhor lhes conta que uma das criaturas morreu há pouco tempo. Também um malandro chamado Greg teve um total de 10 machos. Embora, por último, ele conta algo que lhes interessa, e é que ele diz ter visto uma garotinha com desejos de morrer, ao que o protagonista agradece para seguir o caminho. No entanto, o senhor os adverte a não irem pelo caminho Naugaba enquanto trabalha, mas nenhum deles sabe quem é, pelo que ele apenas diz ser alguém impactante. No caminho, encontram um lugar cheio de sujeira onde circula o mau cheiro e a má sorte. Nesse momento, eles se deparam com um grupo de bandidos, mas antes que os atacassem, os Survivors já os tinham em suas mãos. Foi o líder quem lhes disse para encontrar Jaylee, mas antes de ir embora, Zen pergunta ao ladrão se é isso que ele gosta de fazer, ao que lhe diz ter uma vida sem oportunidades ali dentro, nem conseguir dormir tranquilo, algo que eles não entenderiam, mas Kuhan acredita entender. Assim, Zen lhe dá suas ervas relaxantes como pagamento pela informação e lhe pede para não continuar consumindo. A ponto de ir embora, o homem confessa que Jaylee é um corredor, pelo que se o virem, ele desaparecerá. Assim, ele agradece por isso. Ao chegar à residência, Moppa pode saber que Jaylee está lá, pelo que eles sobem e o surpreendem ao estar com uma mulher, e Kuhan lhe confessa sobre o dinheiro que ganharão por ele. O homem tenta escapar por uma janela, mas inesperadamente Moppa já estava atrás dele, pelo qual, a ponto de levá-lo à guilda, aparece um homem que lhe pergunta o que estão fazendo com seu paciente, e Jaylee lhe pede ajuda, ao que o protagonista pode saber que se tratava de Naugaba. Ali, ele pergunta quem são eles, por não parecerem pessoas simples, mas o protagonista também não acha que ele seja um sacerdote comum. Embora lhes peça para dizer o que Halley cometeu, e assim o protagonista lhe diz que tudo, menos assassinar. É por isso que Naugaba se resigna a que o levem, já que ele cura doenças e não ações. Embora queira trabalho antes que ele se vá, já que tem a doença do demônio amarelo e com certeza não voltará por muito tempo. Mas o protagonista não acha boa ideia, ao que Zen lhe diz que ele pode ser condenado à morte, como também pode ter uma vida tranquila na prisão. Mas nisso, Jay lhe pede para fazer silêncio e levá-lo. No entanto, Naugaba percebe que ele é um sacerdote e assente com a dúvida do que ele faz ali, já que, tendo a oportunidade de reconhecer doenças graves, poderia escolher onde trabalhar. Mas, ao contrário, Zen diz que ele voltaria a fazê-lo ao estar cansado do que faz agora. Então, mudando de assunto, Moppa lhe menciona Stefman, mas este lhe diz não conhecê-lo, pelo que Jaylee, ao ouvir do que se tratava, diz conhecer uma jornalista estranha que dá doces às crianças. Ao chegar à guilda, apesar da aposta de Tiana, ele decidiu gastar todo o dinheiro em álcool para todos, demonstrando o quão enganados estavam.
No dia seguinte, entregam a recompensa a Hayley e informações sobre Stefman, mas na realidade eram cartas de confissões de pessoas que o haviam visto, e nenhuma diz algo mal dele, pelo que a dona do bar pede que deveriam se concentrar em missões reais, em vez de lendas e rumores, embora não estejam em busca do Stefman da lenda, mas sim de um que se faz passar por ele. Assim, a garota do bar recomenda apenas procurar pessoas estranhas que falem com crianças, e foi ali que ele observa Olivia conversando com Mopa, Reina e Red, ao que o protagonista começa a tirar suas conclusões, lembrando-se do que viu com Curran, que foi sua agilidade e uma de correntes, pelo que, no dia em que conheceram Olivia, ele tropeçou nela e lembra de tê-la achado pesada, mas ele é um pouco bobo, ao que o protagonista, no entanto, ri um pouco e ordena a Curran e a Tiana que bloqueiem as entradas. O protagonista decide enfrentar Olivia, sendo bem direto com as perguntas, ao que esta o anota irritada, e as outras garotas os deixam a sós, pelo qual o protagonista lhe pergunta o que ela fez há 2 noites, e esta apenas diz estar sendo interrogada, mas decide responder e lhe conta tudo o que fez, como ir ao bar, comer, trabalhar e essas coisas. No entanto, o protagonista pergunta diretamente o que ela fazia como Stefman, ao que ela faz silêncio e se faz de inocente, mas inesperadamente chuta a mesa que sai voando para o teto, criando um buraco de saída pelo qual ela escapa. Nesta cena, vemos Zen no chão atrás das grades, pedindo perdão e ajuda ao mesmo tempo. Embora, misteriosamente, cada vez que ele acorda, não consegue distinguir a realidade de seus sonhos. De volta à fuga de Stefan, eles se reúnem novamente no restaurante de Red, e o protagonista ainda processa que eles acertaram, embora a Mopa não consiga aceitar, e tudo lhe pareça estúpido que ela escrevesse sobre si mesma. Então, Red o interrompe ao ter uma visita, que é a mãe de Reina, chamada Ada, embora o protagonista a conheça por ser a guerreira do lendário Gruto Grande Chefe de alto rank. Assim, ele se alegra ao vê-la, ao que esta, que esteve ocupada procurando Platina junto com Fieves, começou a solo e sua gente. Curran se surpreende ao conhecê-lo, e esta lhe diz conhecê-lo desde pequena. Depois disso, ela se desculpa pelos problemas que sua filha causou, pelo que decide que não o procurará mais. Assim, Zen aceita e lhe pede para se cuidar, mas Reina se interpõe à decisão de seu mestre. É por isso que Ada se confunde ao ouvir que ela o chama de mestre, e esta lhe conta que quer ser uma aprendiz, mas para a decepção de Reina, Zen explica ser um obstáculo para ele, já que ele teme as garotas de sua idade, pois teve que passar por um trauma devido a uma garota que o levou a passar anos na prisão, a tal ponto que ele já não consegue ficar tranquilo perto de uma. Embora a tenha protegido, Zen explica que qualquer um o teria feito, no entanto, ele confessa que ela lhe devolveu a esperança, ao que talvez em breve ele possa superar, o que a mãe parece não entender e lhe diz que não pode se casar com sua filha, ao que ambos respondem que não é o tema, ao que o protagonista acha graça e Ada o adverte que o destruirá se for assim, ao que todos riem. Ao voltar ao tema de Stefman, Ada recomenda esquecê-lo, já que é impossível vencê-lo. No entanto, nosso protagonista junto a seus companheiros não se darão por vencidos enquanto essa pessoa sequestrar crianças. Embora um problema de cavaleiros solares, mas não lhe parece correto que essa pessoa use como álibi uma lenda urbana para cometer seus crimes. Embora Ada diga ter se aproveitado disso, já que os cavaleiros solares não têm tempo, e o protagonista percebe que por isso ela disse ser o Stefman para colocar recompensas que atraíram aventureiros. É por isso que Ada deixou o negócio para cuidar de sua filha, ao que o protagonista, sem mais, pede ajuda de como poder vencê-lo com uma reverência. É ali quando Ada os faz começar por como comer uma rica sopa, já que precisam de energia suficiente para pegá-lo, mas o essencial para sua vitória seria a magia. É ali quando cada um deles percebe que não se dá bem com a magia, por isso, por seu pouco ânimo, Ada entrega um isqueiro ao que lhes pede para dizer a palavra arde. Assim, ela começa por Curran, mas esta falha ao perder a paciência. Na vez do protagonista, ele mantém a calma e, ao se concentrar, fechando os olhos, conseguiu acender a chama do isqueiro, ao que o mesmo se surpreende, e então Ada explica a finalidade do isqueiro, que é o potencial. Assim, ela lhes mostra a grande chama que causa ao tê-lo, ao que todos ficam impressionados. Ao que Ada sai para começar com o protagonista. Assim, ela explica os 2 feitiços que Stefman usará, pelo que começaria com corpo leve e deve saltar 10 vezes sobre a corda, mas, ao chegar à contagem 9, ele cai. Ao chegar uma noite, os Survivors estão alertas ao Stefman, que pega uma menina, mas Mopa o chuta do ar, o que faz soltar a menina e Curran a pega.
Ao tê-lo cercado, o protagonista lhe faz saber suas horas de casa e lhe pergunta se é Olivia, mas sem dizer uma única palavra, ele escapa novamente, pelo qual o protagonista começa a acreditar que não é Olivia, já que é muito poderoso, chegando à conclusão de que ele utiliza algum objeto mágico. De fato, Tiana lembra ao protagonista que eles sabem de alguém que os pode ajudar, e é assim que o protagonista vai visitar Subo para que ele lhe dê a resposta sobre algum objeto que possa fazer uma pessoa desaparecer, e este lhe diz que poderia ser a gema do rei ilusório, pelo que, se quiser desativar a ilusão, deve saber o nome de quem a leva, mas, no entanto, em sua mente deve ter certeza de seu nome e assim o feitiço será quebrado. O protagonista, ao estar treinado novamente, faz um bom giro e não cai da corda, ao que treinar tanto lhe lembra os velhos tempos, por isso vemos uma mudança na cena onde, em sua infância, ele tinha um mestre que o ensinou a não desistir. Novamente na corda, o protagonista impressiona a todos por ter melhorado, mas este não se sente completamente, já que o feitiço falha se ele se desconcentrar. No entanto, Zen saiu para perguntar por pessoas que consertaram seus telhados, já que ao encontrar danos, poderiam localizá-lo, e o que encontraram deixou o protagonista surpreso, o que os levou de volta à coleta de lixo. Assim, ao encontrar-se novamente com o porteiro, ele pergunta como vão as coisas, mas o que lhes impactou foi que trouxeram uma cria e a deixaram ali. Embora o senhor não lhe deu mais informação porque não lembrava nem sequer do cabelo, pelo que dá má impressão aos survivors. De volta pela floresta, Moupa lhes fala por telepatia para advertir que alguém o segue e poderia atacar a qualquer momento, ao que uma pessoa sai de uma árvore atacando, ao que o protagonista utiliza o que aprendeu. Estranhamente, a pessoa com quem luta o acusa de ser um estipendiário, mas o protagonista o nega. Nisso, Moupa usa o poder para se multiplicar, mas essa pessoa também o faz e desaparece, o que é o momento para o protagonista dizer o nome, assim ele assegura sua mente e diz: Zero Olivia. Inesperadamente, esta retira o que cobria seu rosto, e o protagonista não se enganou. No entanto, ambos se culpam de serem estipendiários, mas no final, Olivia aceita ser Stefman, algo que não o surpreende, mas não fica claro, já que ela diz não ser o Stefman sequestrador, ao que é apenas uma estranha que se autodenomina Stefman por pular nos telhados. É por isso que o protagonista teria preferido que ela dissesse aquele dia no bar antes de escapar, o que Olivia aceita e por isso não pode se aproximar da guilda ou da editora enquanto conserta a cerca que destruiu. Ao que Olivia confessa usar magia ancestral e Moupa zangada lhe diz que confessará tudo sobre ela em um artigo. Assim, ambas começam a discutir, embora, sem mais, Moupa a deixe para trás por estarem do mesmo lado. Assim, juntos pegariam Stefman. Agora os survivors, junto a Olivia, estariam examinando um cadáver vítima do Stefman, mas notam que nada está estranho com ele. Assim, movem o cadáver e, debaixo dele, encontraram um pedaço do que parece ser a gema do rei ilusório, e quando Zena destrói, o feitiço desaparece do corpo da menina mostrando suas marcas e feridas, percebendo ao olhar seus olhos que ela tinha a doença do demônio amarelo. No retorno do lugar, Red encontra uma carta onde os pais explicam que o físico de sua filha desapareceram há um mês. Sem dúvida, é a que viram há pouco tempo, ao que os Cavaleiros Solares a encontraram em coleta de lixo. Assim, Moupa não duvida que seja o lugar para onde Stefman vai, assim eles decidem entregar o corpo aos pais para depois vingá-la. Sem mais, os survivors terão que detê-lo. Em uma noite muito escura, o protagonista enfrenta Stefman, no que ele mantém uma conversa. De fato, Stefman o ataca com suas correntes por ser um garoto curioso, ao que eles começam a lutar a socos. No entanto, ele diz ter esquecido uma coisa, mas se engana, já que nosso protagonista descobriu sobre alguém que escrevia ensaios científicos de coleta de lixo que, ao dizer seu nome, Stefman perdeu o feitiço, revelando sua verdadeira identidade, que é o Sr. Naugaba, ao que ele o parabeniza por suas deduções, e é ali quando ele explica como deduziu. E tudo foi por descobrir que a menina lá em coleta de lixo foi tratada contra o demônio amarelo, pelo que Naugaba utiliza o lixo como laboratório para curar essa doença, e por isso utiliza crianças para experimentar com elas. Assim, sem mais nada a esclarecer, o protagonista o ataca primeiro. No entanto, ambos conseguem ler os movimentos um do outro, e assim o telhado termina quebrado, ao que eles caem, mas sem se machucar. No entanto, era o plano do protagonista, já que seus outros companheiros o cercam. Ao se verem presos, ele os faz contar por que ele fez isso, pois a filha de Naugaba morreu após essa doença. Embora se infectar por transmissão sexual, a menina havia tocado o sangue de um infectado ao querer enfrentar seu pai. No entanto,
a pessoa continuava com rumores após sua morte, pelo que ainda lhe dói ter perdido sua filha, e por isso pensou em encontrar a cura da doença. No entanto, o protagonista não pode justificá-lo, e embora Zen o respeite por ser um sacerdote, impressionou sua forma de vida, ao que Naogalba lhe diz que todo ser humano tem dois lados e mostra o que mais lhe convém, e é do que ele se encarrega de ambas. Mas apesar de seu propósito, Zen deveria condená-lo pela morte da menina que viram antes, de apenas 10 anos, que foi chamada de Marta Kanin. Mas antes de estarem ali, eles foram entregar o corpo a seus pais, que choravam de dor por não terem motivos de morte, tanto quanto seus vizinhos e clientes, lembrando a Naogalba que não existem crianças quaisquer, porque todos são queridos, embora ele não o soubesse, assim como sua filha. Assim, Zen lhe diz que, por ser um antigo sacerdote, ele deveria se importar, mas este confessa ter sido um muito terrível, ao que nunca quis salvar ninguém, por isso conta-se o maior pecado. Mas no final, Naogalba devolveu a vida humana a muitas pessoas, embora isso quisesse algo diferente, pelo que Zen lhe diz que, por isso, a vida é interessante. Nisso, Naogalba diz a Zen que ele é um dos que mudam de cara a todo momento, ao que Zen ri, mas ao fazê-lo, começa a tossir, e isso preocupa Zen. Sem mais, ele lembra que devem detê-lo, mas não será fácil, ao que Zen assente. No entanto, Naogalba sabe que há muitas coisas que os ingênuos veem, e nesse momento, Mopa, do terrado, sente como alguém se aproxima, ao que avisa os outros por telepatia, e inesperadamente um raio atravessa o estômago de Naogalba, ferindo-o, e todos se preocupam. É ali quando um monstro derruba a porta, mas Mopa o reconhece como uma armadura conceitual, o que nos leva a este desconhecido, que tomou a decisão de matar Naogalba antes que ele falasse, sem se importar que ele tenha destruído a gema do rei ilusório. Além disso, ele lhe dará de presente antes de morrer, pelo que ele merece por não ter sido cuidadoso, ao que Naogalba tenta manter a conversa. Então, Zen começa a usar sua magia para salvá-lo, mas essa pessoa o joga com seus poderes para o outro lado, advertindo-o a não desperdiçar sua magia em um inimigo, já que deve tê-la para uma luta com ele, já que essa pessoa não deixará ninguém vivo. Nesse momento, Kuhan e Tiana utilizam seus poderes, mas seus ataques não o tocam porque ele se teletransporta, e em uma mudança, ele as tira do caminho. Zen, por outro lado, tenta curar Naogalba, mas este lhe diz para ir cuidar de seus amigos, e ele escolheu mal novamente a quem priorizar, porque seus amigos estavam sofrendo, ao que Naogalba lhe diz que na realidade ele comete erros por seu egocentrismo, e sem dúvida, morreram todos com ele por sua culpa. Nisso, nosso protagonista pede ajuda a Zen sem saber o que ele vai fazer. Olivia lhe fala por telepatia, e eles entram para dar tempo para ele tomar uma decisão, pelo que ela entra do ar, dando um forte chute no monstro, ao que ela inicia uma conversa para ganhar tempo, e então, o monstro, a ponto de atacá-la com sua grande espada, Olivia a detém, e assim começa a golpeá-lo tanto que estava a ponto de quebrar sua máscara branca. Naogalba abaixa a guarda, Zen e o protagonista se unem para juntar seus poderes e Olivia, a ponto de escapar, o monstro a detém, fechando-a numa bolha onde ela pode morrer por sua baixa temperatura e pressão do ar. No entanto, Zen, ao querer salvá-la, adverte que ao pisar em tal bolha não haverá escapatória. Então, o monstro, ao tentar ir atrás de Zen, detém sua espada com as mãos, mas percebe que ela é muito pesada, pelo que decide vencê-lo utilizando a velocidade. Por isso, ele se distrai ao tentar decifrar o tipo de poder que é. Por outro lado, Olivia se resigna a morrer e se despede dos garotos, mas o monstro, ao estar desconcentrado, a bolha perde sua força. É assim que Olivia se levanta e destrói a bolha, embora o monstro decifre seus movimentos por ser um espaço pequeno. Assim, ele atinge um deles e o apunhala com sua espada. E a ponto de cantar vitória, a espada de Zen vai direto para sua máscara branca, ao que ele facilmente a remove e admite sua derrota, deixando o local, mas não sem antes destruí-lo, pelo qual todos ficam sob escombros, mas todos saem bem, menos Naogalba, que fica preso, e todos chegam para ajudá-lo. No entanto, ele diz para deixá-lo lá, já que não lhe resta muito, pelo que se percebe que ele tem o demônio amarelo.
pelo estado do local que estava prestes a desmoronar. Zen alivia sua dor, ao que Naugalba se sente melhor. Então, o protagonista o apressa, mas Zen se despede, não sem antes confessar o que fez por ele. E é assim que tudo começa a desmoronar. Assim, eles se vão embora. De manhã, eles visitam novamente o local, mas Zen se encontra muito sentimental, ao que pensou ter se acostumado com as mortes, mas o protagonista lhe faz saber que ninguém deve se acostumar com isso. Como também, Kuhan lhe diz palavras curativas, e Zen espera ter lhe dado consolo nos últimos momentos de Naugalba. Nosso protagonista lembra de ter terminado com o caso de Stefman, pelo que Kuhan propõe visitar Ada e sua filha, e assim, Moppa fica aliviado de um caso a menos. No entanto, Olivia ode Archie a não relaxar completamente porque a fuga da Máscara Branca e dos que a controlam representa um perigo ao portar armas proibidas. Mas o protagonista duvida em saber tudo sobre Olivia, assim ele lhe pede para dizer quem ela é na realidade, ao que Tiana e Kuhan concordam se isso é para o grupo, pelo qual Olivia não tem outra opção, mas não sem antes desinformar quem ela é. Zen diz a Olivia que Moppa é a espada dos vínculos, e então além de ser o que conhecemos, Olivia é o programa de combate contra deuses e demônios de classe elemental, em poucas palavras, é a espada de guerra, que é um nome de produto e projeto. E assim termina o anime. E se você chegou até este ponto do vídeo, comente magia, assim eu te daria um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegam até esta parte do vídeo. Também não se esqueça de curtir e arrebentar o botão de se inscrever e ativar o sininho, que é muito importante para que assim eu continue trazendo os melhores resumos para o canal. Assim, dito isso, lembrem-se que podem comentar que anime querem que eu resuma no próximo vídeo, já que eu sempre leio todo.